tem muita coisa para falar aqui ainda. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa questão, né? Como é que você vê os principais desafios do marketing, mas eu gostaria que você falasse especificamente sobre essa questão da criatividade estratégica. É muito raro eu ouvir alguém que realmente não apenas prega isso, mas que consegue implementar isso para as marcas, para as empresas. Qual seria o conceito da criatividade estratégica para o pessoal que está ouvindo a gente entender? Bom, são duas palavras distintas, né? Criatividade e estratégia. Eu acho que criatividade ela vem de uma necessidade natural do ser humano de descobrir e ter ambições por conhecer mais alguma coisa, sim, né? Sim. Ou fazer alguma coisa nova, ou entender alguma coisa nova, ou criar e executar uma coisa que nunca existiu, né? E a criatividade é você olhar as coisas por outros ângulos e tentar encontrar uma solução que não era óbvia. Certo. Né? Parece simplório, mas não é. Tanto é que hoje, assim, por mais que a gente esteja vivendo um momento de transformação muito grande no mundo do marketing, como você falou, assim, a gente não se limita ao mundo do marketing, mas falando do mundo do marketing, que nós temos grande paixão também, porque é o mundo do desejo, e eu acho que as pessoas, inclusive, estão esquecendo isso. Elas estão entendendo que o mundo do desejo é um número, quando na verdade o mundo do desejo é uma satisfação pessoal. Então, do ponto de vista do marketing, voltando a falar, eu acho que o mundo ele começou a se distanciar um pouco quando a gente está falando de marketing, das questões básicas e que levam as pessoas a ter atitudes, ter escolhas, Perfeito. pensar, gostar, ter prazer, satisfação, em função de uma task muito simples, objetiva, que talvez fosse apenas vender, uma venda cega. Eu vejo em muitas corporações essas duas coisas brigando o tempo inteiro. Sim, né? Entendo perfeitamente. Onde antigamente, você tinha nas empresas um desejo de implantar no mundo uma coisa diferenciada, em vez de apenas aumentar alguns dígitos ou vírgula dígitos no mundo. Eu vejo essa é uma ambição humana, sim, que eu vejo se transformando ao longo dos tempos. Mas mais do que isso, eu vejo que o universo criativo ele é cada vez maior. Eu acho que ele está dentro dos lugares onde você menos espera. Eu acredito fielmente que cada pessoa tem um potencial criativo gigantesco e algumas pessoas, esse potencial ele foi tolhido mais ou menos em função do seu processo educativo, sim. em função da sua formação, de todos os sentidos. Não adianta só culpar o pai. O cara desenhava umas coisas bonitas, o pai, larga isso. O chefe que faz isso também está tolhindo. Também está tolhindo. É verdade. Então, assim, nesse processo, eu acho que existe um potencial imenso de produtividade criativa. Tanto é que o mundo cunhou um termo que é a economia criativa, né? Sim. E voltando a falar do marketing, eu vejo as pessoas ainda tentando se diferenciar. Minha agência é criativa, minha agência não é criativa, minha agência é dependente, minha agência é independente. Eu não vejo o valor nessa discussão. Eu vejo um valor muito mais... Você está usando a sua criatividade para o quê? Para fazer anúncios mais engajadores, para fazer iniciativas mais interessantes, para mostrar algo para as pessoas que elas nunca viram antes, para promover uma experiência interessante para uma pessoa. O que a empresa pensa? Esquece todos os verbetes dos MBAs de marketing. O que a gente está fazendo? Né? E eu sinto falta
dessa volta à Entendi. raiz nesse sentido, Uhum. né? Em onde você busca criar realmente algo que crie o sentimento de completude nas pessoas. Uhum. Propósito das empresas, Uhum. marcas, falando sobre elas próprias, Uhum. poderia ser um grande gancho em Uhum. relação a isso. Quando a gente fala de marcas, a gente fala sobre o que as empresas falam a partir delas. Quando a gente fala de experiência, né, experience, a gente Uhum. está falando o que as empresas fazem para gerar isso. Sim, sim. Eu acho que a combinação dessas duas coisas, o que a empresa fala e o que a empresa constrói para fazer no mundo, elas criam uma unidade que tem a ver com o porquê eu vou me relacionar com as pessoas. Perfeito, Antigamente, perfeito. Sim, sim. antigamente as empresas, as agências de propaganda queriam promover razões que as pessoas acreditem sobre aquela empresa, Uhum. né? Em inglês a gente chama isso de reasons to believe, né? Perfeito. Nas todas as faculdades de marketing, reasons to believe. Uhum. As pessoas estão nem aí para o reasons to believe de qualquer É coisa. verdade, é verdade. Então, se você olha as empresas mais bem-sucedidas, elas querem motivations to love. Elas querem, as Perfeito, pessoas que perfeito. querem se relacionar com aquilo que elas sentem maravilhadas, Uhum. completadas, acariciadas de alguma forma, ouvidas de alguma forma, né? Uhum. Então, você pensar na ergonomia da vida, do dia a dia das pessoas e fazer algo para isso ficar melhor, Uhum. ou você se relacionar melhor com alguém. As empresas estão em pânico, não me estão quase terceirizando seus clientes. Eu não quero conversar com clientes, meu Deus do céu, é muito verdade. caro conversar É com os verdade, clientes. é verdade, é Não, verdade. ao contrário, as pessoas querem isso. Não, mas eu não estou falando que as pessoas têm que só telefonar. Procura criar esse aconchego nas pessoas, na sua relação com a empresa no dia a dia, com as pessoas no dia a dia. Desculpa, eu falei demais. Não, eu acho muito interessante quando você fala que o marketing acabou focando muito no número, porque eu acho que isso tirou o genuíno das marcas, né? Porque todo mundo fica tão preocupado em persuadir que não, a própria mensagem se torna um tanto pasteurizada. E eu estou estudando filosofia, né? E um dos temas super importantes em filosofia é você saber quem são seus amigos, né? E o amigo é uma coisa muito bem definida. Olha, amigo são aquelas pessoas que gostam daquilo que você gosta e, portanto, rejeitam aquilo que você rejeita também. Ou falando de outra forma, né? Amam o que você ama e odeiam aquilo que você odeia. E eu penso que as marcas, elas deveriam saber quem elas são nesse sentido, para saber o seguinte, para eu saber, olha, eu quero ter você como minha parceira, marca até de vida. Eu faço Sim. às vezes eu lembro que eu tinha um grupo de estudo de gestão de cultura organizacional na Associação Brasileira de Recursos Humanos, e eu fazia um exercício muito interessante, que era as pessoas contarem quais marcas tinham valores semelhantes a dela. E aí, por exemplo, eu lembro até hoje que teve uma executiva que falou assim, os Correios. Eu falei assim, o Correio participa da sua vida e tal. Porque eu tinha uma avó que ela não sabia usar a internet. Então, eu me comunicava com a minha avó por cartas, eu tinha que escrever a carta, mandar para ela, colocar no correio e tal, e o correio entregava direitinho. Então, eu confio no correio, e confiança para mim é uma coisa importante. Então, o que eu queria mostrar para elas era isso, que a marca não é uma empresa, é um companheiro de viagem, um amigo de viagem. E por isso que eu acho tão perigoso quando as marcas mudam, elas querem se modificar, você fala, mas é como se um amigo seu quisesse modificar totalmente. Você fala, não, mas peraí, mas eu sou seu amigo porque você não vai mudar, você vai estar sempre nessa direção. E isso, às vezes, fica esquecido.